Salve, salve, bitcoinheiros! Estamos aqui com um resumo do projeto do Explica Bitcoin, onde a gente está resumindo as palestras e os encontros do Bitcoin Miami 2022. E estamos aqui com a palestra que abriu o dia de quinta-feira, é, Alocação de Capital de Bilionários, moderado pelo Greg Frost, com Ricardo Salinas, que é um grande expoente, que é mexicano, e onde teve o anúncio que o México agora vai, a partir de 2 meses, vai ter uma lei que vai fazer Bitcoin Legal Tender no México, e com demais pessoas que estão no ambiente de mercados de bilionários. A gente vai abordar mais para frente, cada um fala. Foi bem intenso o painel, 45 minutos dele falando, o Greg Frost muito eloquente, com muita energia, e eu tenho 7 páginas de anotações aqui, vou falar rapidamente e tentar resumir o mais resumido possível. Vamos lá, então. O Greg Frost estava bem eloquente, bem animado, assim. Ele foi com uma bandeira do Canadá na mão e ele falou que essa bandeira é para ele dar na cabeça de quem falar de shitcoin, porque ali é um seminário de Bitcoin, não de shitcoin. Que ele falou que isso que foi uma coisa bem interessante que chamou atenção para mim, que ele falou Ponzi Fiat. Fiat, sistema moeda fiduciária, é um esquema Ponzi, é um esquema impagável. E o Ricardo Salinas, inclusive, vai mais a fundo. Ele fala que é uma fraude. Ele fala que os presidentes dos bancos centrais deveriam estar presos. Mais para frente eu abordo esse aspecto. É, então, o Bitcoin é para todos, inclusive para bilionários, né? E o tamanho do Bitcoin hoje já começa a ser uma opção viável para bilionários colocar seu capital. É, e Ricardo Salinas, lá quando ele começou a falar, ele falou que no México ele viveu a hiperinflação. E a questão para quem é latino-americano, para quem vive em país que os bancos centrais têm menor disciplina e inflacionam muito mais a sua moeda, consegue entender mais a real necessidade do Bitcoin nas nossas vidas. Antigamente, quando o Salinas era pequeno, assim, menor, assim, lá no México, para se salvar da inflação, eles precisavam poupar em dólar. Porém, hoje, todo mundo consegue poupar em Bitcoin e é uma maneira mais fácil para se preservar contra a inflação. Temos aqui, vamos lá. Aí o Bravo, Orlando Bravo, ele coloca que o Bitcoin é um novo sistema inteiro. Após 2020, ele viu 2 trilhões sendo impresso depois de 1 trilhão de auxílio e tudo isso diluindo o valor da moeda. Porque se você tem uma parcela de capital do total de moeda, quando se cria mais moeda, você vai diluindo a tua proporção de riqueza, né? E Bitcoin ele representa um sistema monetário inteiro para você conseguir dar exit desse sistema fiat e se preservar dessa diluição que é causada pela impressão de dinheiro. Aí o Marcelo ele começa a falar que a hiperinflação ele é um fenômeno essencialmente do dinheiro fiduciário, do dinheiro de papel. E o Fed está desesperado, pois não tem como resolver uma questão agora da recessão com inflação. Porque a baixa isso causou o causado pela moeda fiduciária, um baixo crescimento e o dinheiro impresso para estimular esse crescimento causa inflação e não resolve a questão do crescimento, né? No mercado tradicional, Marcelo falou que ele quando um ativo é muito seguro, ele aloca no máximo 2% do seu capital nessa empresa, que ele considera muito seguro. E em Bitcoin, ele falou pessoalmente que ele tem 8%. Isso mostra o quanto ele confia no Bitcoin. Aí mais para frente também o Marcelo ele fala que ele já viu a revolução da inteligência artificial, ele já viu a revolução da internet digital e agora essa questão do Bitcoin ele é uma revolução novamente, só que é uma revolução totalmente diferente das anteriores, que as revoluções anteriores eram feitas por empresas centralizadas e a revolução do Bitcoin ela é uma revolução totalmente descentralizada e ele está se dedicando para trabalhar exclusivamente com isso para sua vida. Aí nós temos que deixa eu ver aqui, o Dan, ele coloca que o mercado de bonds está péssimo, assim, o Dan Tapiero aqui. Está péssimo
para quem possui bondes? Porque enquanto o mercado estava subindo os juros, não, descendo os juros, o valor dos bondes subiram. Porém, chegou num platô agora com juros negativo, que temos 2,2 trilhões de dólares de bondes que pensões de previdência, instituições financeiras, seguradoras estão com 2,2 trilhões de dólares nas mãos. Só que os juros agora subindo por causa da inflação, o valor dos bondes despenca, porque ele é precificado a mercado. E eles não têm saída para o que fazer com esse capital. E eles começam a perceber Bitcoin como a única saída possível para esse mercado de bondes. E vai se movendo gradualmente e com constância. Essas instituições com muito capital, elas não facilmente conseguem alocar assim, muito percentual relevante. Elas começam com um pequeno percentual, eles falaram que está acontecendo isso, os fundos de pensão estão comprando bitcoins, e com um valor percentual e interagindo com esse ativo e vendo esse ativo se valorizar, isso é uma porta aberta para aumentar consistentemente a sua participação. Até porque o valor que está em bonds com juros negativos é terrível, não tem solução, não tem o que se fazer. E esses 2,2 trilhões de dólares com juros negativos, o Greg Fausto fez uma conta fácil, 21 milhões de bitcoins, 2,2 trilhões de juros, seria um valor equivalente a 1 milhão de dólares por bitcoin. Somente o Bitcoin resolvendo essa questão de reserva de valor guardado em bonds com juros negativos. E o mundo de fundo de pensão, inclusive, eu estou falando de bonds com juros negativos. Agora, os fundos de pensão, eles têm 30 trilhões de dólares de capital alocado de previdência dos seus associados, lá, dos seus pensionistas. E os administradores desse fundo de pensão, eles são poucos, são pessoas extremamente humildes, são pessoas extremamente inteligentes. Basicamente é uma panelinha, eles conhecem vários deles, assim. E eles pessoalmente, os administradores de fundos de pensão, que eles conhecem pessoalmente, eles são deep believers do Bitcoin, eles acreditam profundamente no Bitcoin, e eles também são hodlers do Bitcoin. E eles acreditam no ativo, só que uma coisa é acreditar para sua pessoa física, outra coisa é você vender isso para a instituição e que você guarda dinheiro de terceiros. Mas em virtude dessa falência dos bondes com juros negativos que estão subindo, fazendo o valor dos bondes cair, e ainda mais com essa adoção do Bitcoin sendo aumentada constantemente, já tem país, El Salvador como moeda, agora México indo adotar, isso aumenta a capacidade de convencimento para que a diretoria dos fundos de pensões aloquem cada vez mais em Bitcoin. E desses 30 trilhões de dólares que tem nos fundos de pensão, cerca de 40% disso são bonds. E assim, estamos falando ali de 12 trilhões de dólares, mais ou menos, alocado em bonds. E eles precisam de uma solução. O Salinas, ele falou que ele não tem bonds, e ele tem uma alocação pesada de participação em Bitcoin. O Foz, depois ele coloca que o mercado os boomers, eles arruinaram com o mercado, né? Basicamente é culpa dos boomers que a economia está sendo em frangalhos. Porque através dessa impressão de dinheiro e redução dos juros, inflacionando todos os ativos, os boomers enriquecendo, só que seus filhos e netos estão empobrecendo. E o Bitcoin ele é uma solução moralmente aceita, assim, quase que um imperativo moral, né? Porque assim você consegue salvar a vida para os seus filhos e netos. E todo mundo que tem filhos e netos deveria agradecer quando o Bitcoin cai, porque é nessa oportunidade que você consegue comprar mais Bitcoin com o mesmo dinheiro. O Salinas fala que não precisa ser all-in em Bitcoin, porém, esse valor nunca deve ser zero. Ele deve ser diferente de zero. Marcelo depois fala, toda revolução tecnológica passar por companhias centralizadas, que a gente acabou de falar. E a questão da curva de adoção do Bitcoin, coloca-se que somente hoje, de 2 a 3% do mundo, das pessoas do mundo, tem wallets. Só que nessa década, esse número deve crescer no mínimo 10 vezes, para de torno a 20, 30%. Eles estimam que no final dessa década são de pessoas que têm wallets. E hoje Bitcoin representa o que era a internet em 1994, né?
Teve uma hora que um convidado ali falou que cripto representa, aí o Frost bem fácil, que not crypto, Bitcoin, only Bitcoin. Porque somente Bitcoin pode resolver o problema do sistema Ponzi Fiat. Nenhuma outra cripto tem essa capacidade de resolver esse problema, que é a questão monetária, né? Foz trouxe novamente também a tese dele, que a espiral da dívida é uma certeza, que o valor de juros hoje, que é 2%, pela quantidade de dívida do PIB que existe, cerca de 3 vezes o PIB, é impossível você crescer nessa proporção de juros de dívida, então a dívida ele só aumenta, só aumenta, só aumenta até colapsar. É matemático a certeza do colapso do sistema Fiat. O Salinas foi bem enfático, a hiperinflação pune dois tipos de público. São os que dependem das pensões, são as pessoas, as plebes que estão lá guardando seu salário para poder se aposentar e investem em títulos de juros. E essas pessoas que estão guardando com fundo de pensão, elas estão sendo roubadas, né? Porque está sendo impresso dinheiro, os juros reduz e você basicamente tira a capacidade de se guardar, de se poupar para aposentadoria. E outras pessoas que também são prejudicadas são as pessoas pobres, porque elas não têm ativos, e quando se imprime dinheiro, todos os ativos do mundo se valorizam. Obras de arte se valorizam, imóveis se valorizam, é, carros se valorizam, tudo que é ativo se valoriza. E quem é pobre, ele não tem ativos, ou seja, ele vê todo mundo que é classe média e classe rica ganhar dinheiro e o pobre está ganhando nada. Pelo contrário, o poder de compra do seu salário está sendo diluído com constância. E ele é bem enfático que essas pessoas que estão fazendo isso, os governos, os bancos centrais, que estão imprimindo dinheiro, prejudicando os pensionistas, prejudicando os pobres, eles deveriam estar na cadeia pelo crime que eles estão fazendo pela humanidade. Percebo que isso é uma mudança de discurso bem enfática, assim, que eles deixam bem claro que Fiat é uma fraude, sistema monetário é uma fraude, estão se enganando as pessoas, estão se roubando as pessoas, e os responsáveis por isso deveriam estar na cadeia. E assim, e no longo prazo, né, Bitcoin number go up, o Bitcoin o preço é para cima, e a moeda Fiat number go down, né, sempre é para baixo. É fácil de escolher, você dá exit do Fiat e entrar no Bitcoin. Além de tudo isso, da desvalorização, a moeda fiat também está sendo usada como controle político das pessoas. E a gente tem um caso da Rússia com a Ucrânia, do Canadá. Então, o Bitcoin ele é uma solução para as pessoas que estão sendo oprimidas conseguirem se movimentar seus recursos financeiramente, né? E Bitcoin é uma invenção única, ela não pode ser replicada. E a maior coisa que a gente tem no mundo hoje, que existindo, é o Bitcoin. E se termina tudo falando do Bitcoin a verdade, Bitcoin is true, e assim, isso é muito verdadeiro, né? Toda a verdade que você consegue descobrir pelos incentivos do Bitcoin. Bitcoin é esperança, hope, e Bitcoin é liberdade, freedom. É, bem, e nós estamos mudando o mundo. Era isso, bitcoinheiros. Espero que tenham gostado desse resumo. Eu dei uma corrida porque era bastante conteúdo. E um forte abraço e continue acompanhando o Bitcoin Explica, os resumos. E dê seu like, faça os comentários e até logo.